Bem-vindo, bem-vinda a mais um Escola Bíblica. Milu, também bem-vinda, obrigado por estares connosco. Obrigada mais uma vez e cá estamos, na graça e no poder de Deus, para estudarmos a sua palavra. Hoje vamos olhar para aquilo que era os atos e o exercício que era feito no lugar santíssimo, no lugar santo, ou seja, no santuário terrestre. Eu propunha que começássemos então com o sumário de hoje para perceber como é que vai ser a orientação do programa. Então, como sumário hoje propomos, porque a expressão o Cordeiro de Deus é muitas vezes aplicada à pessoa de Cristo. Aqui está uma pergunta bastante pertinente que esperemos que possa ser respondida precisamente com o versículo que nos trazes hoje, que se encontra em João, no capítulo 1, e é o versículo 29, e que diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, logo aqui neste versículo, vemos que a resposta é muito direta, é muito frontal. Esse Cordeiro é o próprio Jesus. Então, o que é que significava a morte do Cordeiro no santuário e em todo aquele sacrifício que era feito? É interessante que esta expressão que João Batista tem quando vê Jesus a dirigir-se para ele, e isto passa-se naquele contexto em que Jesus dirige-se para João Batista para ser batizado, portanto, por imersão. Mas é interessante que João se tem esta exclamação e faz esta frase, é porque ele conhecia exatamente a prática e todos os exercícios sacrificiais que se faziam até então no santuário. E o seu significado. E o seu significado, com certeza. Então, indo um pouquinho para trás, para tentar contextualizar e percebermos o que é que esta afirmação quer dizer, nesse santuário terrestre, como nós já dissemos noutras aulas, havia o pátio, que era chamado o pátio do santuário, onde aí havia um altar que eram feitos os sacrifícios, a morte dos animais. E claro que a questão do cordeiro, deste bichinho, que é um bicho terno, é um bicho pacato, o ser escolhido sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, já o objetivo era simbolizar exatamente Cristo Jesus, que viria posteriormente para ele sim ser exatamente esse sacrifício vivo da parte de Deus. Depois continuamos para dentro do santuário, vemos um primeiro, portanto, compartimento, que é o lugar santo, onde estaria o candelabro, o altar das orações, a mesa dos pães, do incenso, dos pães de oferta, e depois no lugar santíssimo, então a Arca da Aliança, que simbolizava, como já dissemos, a própria presença de Deus. Agora, quando João Batista está a ver o próprio Jesus a dirigir-se para ele, e ele tem esta expressão, eis aqui, reparem, toda a gente que o estava a ouvir vai perceber o que é que João Batista quer dizer. Ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que automaticamente todas aquelas pessoas perceberam naquela altura? É que, afinal, todas aquelas doações, todas aquelas ofertas, todos aqueles sacrifícios que era comum e conhecido desde o mais pequenino do povo até o mais velho, que tinha sido sempre a sua forma de viver e de estar nos sacrifícios em relação ao santuário, afinal, aí estava o antitipo que veio a encontrar-se em relação ao tipo, que era a questão, que era agora o próprio Jesus Cristo. Qual é a maior revelação, Daniel? É que para o pecado ser perdoado tem que haver remissão de pecados, de sangue. Portanto, tem que haver remissão de sangue. Daí a morte dos animais, exatamente. E agora, o que é que nós vemos na pessoa do Senhor Jesus? Sendo Ele agora o Cordeiro de Deus, ou seja, a pessoa divina que vem a este mundo para Ele sim dizer tudo aquilo que vós fizestes até este momento, todos esses atos simbólicos que vós tivestes até este momento, é agora o momento apoteótico e aquele que existe para revelar exatamente o sacrifício de Jesus Cristo, portanto, na cruz do Calvário. E são vários os versículos e várias as imagens que encontramos nesta questão de Jesus ser o Cordeiro de Deus. Repara, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 12, diz que vi proclamando em grande voz, isto é um hino de louvores, dos remidos que vão ter quando virem o Senhor Jesus agora voltando, exato, em glória, em poder, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Repara qual é a exclamação dos remidos. Versículo 12 do capítulo 5 do Apocalipse.
proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Repare, é uma alusão àquilo que Jesus fez, portanto, digno ele é, era sempre, desde sempre foi, mas é quase que o reconhecimento, exatamente, o reforçar desta ideia de que nós, aqueles que estivermos salvos nesta altura e formos salvos pela graça do Senhor Jesus, olhar para Cristo vindo nas nuvens dos céus e dizer: realmente Ele é digno, este Cordeiro que foi morto, e lá vamos recordar exatamente o maior de todos os sacrifícios, e agora Ele é digno de ser louvado, honrado, ter todo o poder, toda a glória, porque Daniel, se numa primeira vinda de Jesus a este mundo, ele veio como um bebé indefeso, passou o que passou, morreu da forma como ele morreu, e sabemos que foi a cruz a morte mais humilhante na altura, que era a passar pela cruz. Graças a Deus Pai, Filho e Espírito Santo ressuscitou, mas agora a segunda volta de Jesus Cristo a esta terra é nós vermos-lo com uma glória nunca vista antes. Aliás, a tal glória que ele teve que deixar para abdicar para vir pela primeira vez a este mundo, quando ele nasceu como bebé. Exatamente. Sendo que há aqui uma diferença que muitas vezes também passa um pouco despercebido, é com a mesma glória, mas com algumas diferenças. Porque Deus vai se permitir, na pessoa de Jesus, para toda a eternidade, ficar com esta forma humana e com as marcas daquela cruz, para que para todo o mundo e para todo o sempre se saiba o mal que o pecado é. É verdade. Se é verdade que em relação às pessoas Deus Pai e Deus Espírito Santo não está tão revelado e nem é tão perceptível a forma como nós vamos ver estas duas pessoas da Trindade, em relação à pessoa de Jesus Cristo, sim, saber que Ele mantém estas características físicas, sobretudo as marcas, para que nunca mais nos esqueçamos ao longo de toda a eternidade o que foi necessário ser feito para redimir toda a humanidade dos seus pecados e da consequência do pecado, que seria a morte eterna, não é? Então, verificarmos este Cordeiro de Deus, que, como dizia o apóstolo João, que tira todo o pecado do mundo. Repara, Daniel, o convite que aqui é feito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Cada um de nós pode receber esta bênção de ser perdoado, de ser justificado. Ninguém está à margem de perdão. Está ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. É verdade que nós, a nível humano, temos às vezes um bocadinho de dificuldade de perdoar algumas pessoas. Se calhar já lutamos com isso na nossa vida, e se calhar até nem é preciso ir até ao nosso círculo familiar ou de amigos, quando às vezes vemos certos homens ou mulheres que são grandes assassinos, grandes pedófilos, enfim, coisas horrendas e horrorosas que nos magoam, que nos metem, fazem-nos revoltar por dentro, e perguntarmos-nos: mas também para estes, este amor e este perdão está disponível? E nós até temos dificuldade em aceitar isto. Como é que é possível isto? Mas esta é uma realidade, Daniel. Todos, e nós não sabemos quem nos ouve e quem nos escuta e quem nos vê, por mais fundo que nós tínhamos ido em pecado, por mais atrocidades que tínhamos feito na nossa vida, este Cordeiro de Deus veio a este mundo, entregou-se para nos dar esta possibilidade de uma nova vida. Agora, será possível? Sim, mas como diz o apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados. E lá vamos à tal lição anterior, quando dizíamos que o Espírito de Deus nos convence dos pecados. E se nós estamos a sentir que não estamos bem, que precisamos de mudar a nossa vida, que estamos mal, louvado seja Deus por isso, Daniel. Muitas vezes eu digo nas minhas orações: ó Senhor, para o Espírito, perturba-nos. Isto parece que não é uma oração assim muito... É preciso coragem. Não é? Perturba-nos. Já é preciso muita fé também. É verdade, mas porquê? Porque se nós não estamos bem, temos que estar bem para termos depois a graça de podermos receber a herança da vida eterna, que é o que nós almejamos, não é? Faz o que for preciso para que eu possa ser salvo. E o Senhor o fará como Ele sabe fazer, e só Ele sabe fazer, sem dúvida. Muito bem, chegamos aqui então à parte final do nosso programa, onde fazemos o Aprendo Fazendo, que é a parte prática. O que podes deixar para nós hoje? Talvez convidar os nossos prezados ouvintes a poder ler esta história maravilhosa do Evangelho de João, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado por João Batista como exemplo para todos nós. Convido-lo, como
parte prática a ler este capítulo hoje, a poder refletir sobre ele e a poder fazer as ligações entre esta simbologia do Antigo Testamento no tabernáculo terrestre, agora para a parte prática e real, que é a vida, que é a morte do próprio Senhor Jesus, e que Deus o abençoe. Chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica, agradecendo a presença desse lado dos ecrãs e dos microfones, dizendo que, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Hoje, na aula de hoje, vimos Jesus como o Cordeiro, aquele que estava para ser imolado, sacrificado, mas amanhã vamos olhar para Jesus num outro lugar, ele mesmo a exercer como sumo sacerdote no santuário terrestre. Fica então aqui a promessa, despedimos-nos com os votos de que fique na companhia do Deus do céu.